Meus irmãos, eu vou deixar para dar os recados no final, que hoje a gente vai iniciar a nova série nossa aí, dos Gálatas, uma carta, se você ver, todas as quartas-feiras que terão, vocês vão se surpreender com essa carta. Então vamos abrir lá? Carta ou epístola, melhor dizendo, epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Quem encontrou disso? Minha versão é a NVI. Vai ter alguma pouca diferença aí, talvez da sua, se não for. Paulo, apóstolo não enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou anjos dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja ele anatema ou amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Só até aí, deixa a sua Bíblia aberta aí, gente. Então hoje nós vamos iniciar a epístola aos Gálatas, e hoje nós vamos ficar com o capítulo 1 até o versículo 9. Durante as quartas-feiras vamos ter alguns pregadores que a gente costuma trazer de fora, né? Pastor Matheus Alves, Pastor Tiago Diniz, entre outros, que se Deus quiser vão estar nos servindo aqui também, Pastor Gabriel Horta da Pedreira, e alguns nossos que também vão estar nos servindo. Expondo, eu costumo pregar só o primeiro e depois só quando Deus quiser, né? Eu gosto também de ouvir, de participar, de estar ouvindo. Então vocês vão ver sempre aí os amigos nossos lá ministrando a palavra aqui também aos nossos corações. Então é muito bom e fico grato a Deus por cada irmão que está aqui, deixou o conforto da sua casa para poder estar aqui conosco nessa noite. Eu creio que você não vai se arrepender do ensino que você vai adquirir dia após dia. Essa não é a primeira carta que a gente expõe aqui, já expomos várias cartas aqui. A última foi a carta de Paulo aos Filipenses. Então, tanto no domingo quanto pela quarta, trabalharemos essas séries, né? Tanto em Gálatas como no domingo será o Pentateuco. E por que não começar a dizer, principalmente os alunos do carisma vão aprender a diferença de epístola para carta, né? A epístola de Gálatas, a epístola é diferente de carta. Primeiro porque a epístola é escrita a um grupo de pessoas ou a uma igreja. Carta é escrita a uma determinada pessoa. Então, carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Filemão, a uma pessoa. Agora, quando nós vemos Filipenses, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, nós estamos falando de igrejas em lugares. Então, Paulo não escreve só o pastor da igreja, Paulo escreve a todos. Então, Paulo escreve a epístola aos Gálatas, né? Aos Gálatas que estão na cidade, na Galácia.
Então vamos lá. E vamos iniciar, que a gente gosta sempre disso por versículo. Então vamos lá. Em um mundo repleto de más notícias, está cada dia mais difícil de nós encontrarmos ou ouvir boas notícias. Infelizmente, principalmente se nós ligarmos nos jornais, na televisão, nós vamos ver isso. E para uma pessoa que entregou a vida para Jesus, as verdadeiras boas notícias, ou a boa notícia, ela se chama Evangelho, que é as boas novas. Qual que é o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado ao terceiro dia, ressuscitou. As boas novas dizem que os pecadores podem ser perdoados e ir para o céu por causa de Jesus, pela fé que tiverem nele. As boas novas da salvação que é a fé, que temos que ter a fé em Cristo, é a mensagem mais importante do mundo. Não é a mensagem que você terá um filho. Ela é muito importante, ela é linda, ela é maravilhosa. Eu passei por isso. Passei tão por isso que eu fiquei desempregado. Cheguei em casa, lá entrou a notícia. Aí, glória a Deus, né? Na época. E ela é surpreendente, que ela encobre qualquer outra notícia ruim, se tiver. A notícia, talvez, que você vai, ou que você será pedido em casamento algum dia, ou que você vai se casar. São notícias que você vai contar para alguém, que pessoas vão se alegrar com essa notícia. Elas até é importante, mas a notícia que ela é boa notícia, a do Evangelho, que é a boas novas, ela é a notícia mais importante do mundo. E é a notícia que o mundo todo precisa ouvir. O mundo não quer ouvir, mas eles precisam ouvir. Deus não é um Deus que manda ninguém para o inferno, mas é nós, ou aqueles, nós não, nós já estamos indo para o céu, mas aqueles que já estão a um caminho, a um passo do inferno, se não reconhecerem Jesus como Salvador. Então essa notícia, quando a gente tem uma notícia, a gente precisa contá-la, a gente precisa espalhar. É isso que a gente quer fazer, não é? Quando a gente recebe uma notícia boa, a gente quer contar para todo mundo, não é verdade? Assim é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos expor ela, porque ela é a mais importante do mundo. E é essa mensagem que transformou a vida de Paulo, e por meio dele, Deus se usa dele para transformar a vida dos outros. E é essa mensagem que Paulo está anunciando à igreja da Gálatas. O interessante é que Paulo, ele vai enviar essa carta, essa epístola, né, só depois que ele volta para casa. Aí a gente vai entender o porquê, quando ele volta para casa, não tem nada de ti, né? Quando ele volta, essa que faz parte da sua primeira viagem missionária. Quando ele está indo viajar para outro lugar, aí que acontece que ele fica sabendo de algumas coisas que estão acontecendo na igreja que ele deixou lá. E é por isso que ele vai escrever essa epístola. E Gálatas pode muito bem ter sido uma das primeiras cartas ou epístolas que Paulo escreveu, redigida pouco depois da sua primeira viagem, como enfatiza lá em Atos capítulo 12, que é o contexto de todas as cartas do apóstolo Paulo. E assim que retornou, foi praticamente assim que ele retornou de Antioquia, da Síria. Portanto, podemos datá-la no ano 48, 49 depois de Cristo. Mas, como eu disse, certamente Paulo escreve essa carta logo depois da fundação da igreja na cidade da Gálatas. Alguns teólogos vão dizer que essa cidade ficava ela nasceu ao sul, outros falavam que ao norte, mas o importante é sobre a mensagem do Evangelho. Embora a carta ou a epístola esteja dirigida às congregações daquela região, que era mais de uma, em Gálatas, provavelmente a primeira carta de Paulo, nós vemos uma apresentação poderosa sobre a justificação pela fé, que o homem não é salvo por aquilo que ele faz, pelas obras, mas o homem ele é salvo pela mensagem do Evangelho, pela graça de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A resposta de fé por parte do pecador não apenas o torna justo diante de Deus, mas também produz em sua vida
a dinâmica do Espírito, de maneira a levá-la a realizar as obras de Deus. É aquele negócio, nós vamos, não é aquilo que a gente faz que vai nos salvar, não é as obras que nos salvam, mas é a nossa fé em Jesus que nos salva. Logo, porque eu sou salvo, eu faço a obra de Deus. Amém? Então a gente não faz a obra de Deus para ser salvo, senão a gente vira igual os espíritos que fazem algo para Deus para conseguir um bom lugar. Nós somos salvos, por isso nós correspondemos pela nossa fé em Cristo como sinônimo de gratidão por aquilo que Ele já nos fez. Cristo já fez tudo na cruz por nós. Amém? Por que essa epístola é importante? Ela é tão importante que Lutero, ele disse uma vez, ele diz assim: essa epístola aos Gálatas, ela é minha. Diante dela eu sou como um preso por laços matrimoniais. Ela é a minha Catarina. Quem é a Catarina? A Catarina é a esposa dele. Então ele ficou tão, como foi a carta aos Romanos, que é a segunda maior carta de Paulo escrita, e Gálatas para ele é essa carta que ele amou tanto. Aquela carta, ela fala tanto sobre o Evangelho, sobre tanta pessoa de Cristo, que Cristo fez, que ele a chama de minha Catarina. Ele falou assim: eu estou preso, ninguém me tira daqui, por laços, como se fosse por laços matrimoniais, só pela morte que pode me arrancar daqui agora. E ele está dizendo, ela é como se fosse a minha Catarina. Essa carta é importante, pois em qualquer época ela responde às questões básicas do nosso coração. A epístola de Paulo aos Gálatas, ela é atual, ela é oportuna e absolutamente necessária à igreja dos tempos de hoje. É uma carta magna da liberdade cristã. Como eu disse, Gálatas, uma epístola dali vai falar sobre a liberdade cristã, e você já vai entender no primeiro sermão de hoje. O que estava acontecendo então? As igrejas da galáxia haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes, os arautos do legalismo, que falavam da lei. Qual é a lei? Não vamos aprender domingo aí, a Torá, o Pentateuco, aquilo que o homem tinha que fazer conforme estava, se ele quebrar, ele seria morto. E eles começaram a perverter o Evangelho, começou a perturbar a igreja, exigindo que os gentios, aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, dizendo para eles que a fé verdadeira não é, ela pode até ter a fé em Cristo, não tem problema, mas tinham que observar a lei e serem circuncidados para fazer parte da lei de Moisés. Aí sim eles seriam salvos. Eles afirmavam que Moisés precisava complementar a obra de Cristo, negavam a suficiência da salvação pela graça, acrescentaram às obras a fé como condição para alguém ser aceito por Deus. Vocês só vão poder ser aceitos. Vocês acham que é tão fácil que são só pela fé? Não, vocês têm que fazer alguma coisa para complementar, para justificar o que vocês creem. Para eles a fé em Cristo não era suficiente, era para eles guardarem a lei. O papel da lei nunca é e nunca foi salvar. A lei sempre apontava para o Salvador, que é Cristo. A lei servia para revelar o pecado, para apontar o pecado. A função da lei não é levar o homem ao céu, mas é conduzi-lo até o Salvador. A lei não está em oposição ao Evangelho. Só aqueles que se sentem condenados pela lei, que buscam as boas novas do Evangelho. Aqueles que seguem o caminho da lei, porque a lei dizia: a alma que pecar, cuidado, a alma que pecar, essa tem que morrer. A lei está dizendo. Hoje a lei não está por fora, a lei está por dentro. A lei agora está no coração do homem. Jesus mesmo vai dizer, a gente pensa, por estarmos no tempo da graça, Deus ele abaixou, diminuiu o aperto do parafuso, né? Vai ficar mais tranquilo. Não, agora o negócio foi mais difícil mesmo. Porque no Antigo Testamento era preciso do lado exterior. Alguém tinha que pegar, alguém tinha que ver. Como se você, a lei dizia, não assassinarás, né? Não matarás. Porque se for pego matando alguém, é digno de morte, apedrejamento até a morte. Jesus, já no Sermão do Monte, ele começa a dizer, porque o padrão de ética e o padrão do homem, da pessoa, do servo de Deus para viver no Antigo Testamento eram os 10 mandamentos.
Agora o padrão nosso na nova aliança para viver é o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, tudo que você está vendo lá, nós temos que seguir. Agora o padrão está para o lado de dentro. Deus está dizendo, agora eu vejo é para o lado de dentro. Como? Porque se antes vocês matassem alguém, vocês teriam que ser mortos, agora Jesus está dizendo, agora eu vos digo, que não precisa agora matar, mas se no teu coração já odiar ou desejar mal a alguém, você já matou ele no seu coração. Aí o negócio começou a ficar mais estranho. Aí Jesus pega a lei de novo e fala assim, ó, a lei diz que se for pego em adultério, tanto o homem quanto a mulher é digno de apedrejamento. A lei levítica vai dizer que tanto o homem quanto a mulher, para a mulher ser apedrejada, ela tinha que ter pegado o homem junto. Você lembra lá do capítulo 8 de João, que os sacerdotes, os fariseus pegam a mulher lá adúltera, lembra? Leva até Jesus? Jesus vira para eles e fala assim, quem não tem pecado que atira a primeira pedra, lembra? Eles queriam pegar Jesus no pé da lei. Jesus, né? Por isso tem que observar a lei. Porque a lei levítica dizia assim, ó, para ser morto tinha que ser morto os dois, tinha que ser pego o homem e a mulher e trazer para ser julgado. Só que eles pegaram só a mulher. Vai saber o que eles fizeram? Ou o homem fugiu, ou eles liberaram o homem para trazer só a mulher. Jesus sabia o que a lei dizia. Se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra. Jesus está falando o que para nós então no Sermão do Monte? Ó, se vocês agora, a lei diz, se for pego inteiro é digno de morte, mas eu agora vos digo, se no seu coração desejar a mulher, ou tanto faz, do próximo, você já cometeu adultério no seu coração. É pesado. Agora está para o lado de dentro. Agora é medido por dentro. Então, a gente pensa que por estar no tempo da graça, as coisas estão mais tranquilas. Não, se nós temos Deus matando no Novo Testamento, Ananias e Safira, no Novo Testamento. E a gente pensa que é só no Antigo. Não, Deus não mudou, ele continua da mesma forma trabalhando e fazendo. Só que a gente pensa que as coisas continuam, que ele mudou, é tempo da graça, ele não mata mais. Aguarde. Vamos lá então, a lei não está nunca em oposição ao Evangelho. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele é como se fosse uma sombra do que iria acontecer no Novo. O Antigo Testamento, ele aponta para o Novo. É uma sombra sobre a pessoa de Cristo do que iria vir em cumprimento no Novo Testamento. É igual eu olhar para a sombra. Eu olhar para a sombra, eu estou me vendo? Não estou me vendo. Estou vendo. A sombra está ali. Você consegue definir alguma coisa pela sombra? Não. Assim era Cristo no Antigo Testamento. Agora é no Novo. É o cumprimento. Ele chegou. De tudo que aconteceu no Antigo, agora ele veio para cumprir no Novo. Então, aqueles que seguem o caminho da lei, eles acham que precisam fazer algo para alcançar o favor, para as obras da lei. Porque era assim, você tinha que fazer um sacrifício para você receber perdão. A lei dizia sacrifício para isso, sacrifício para aquilo. Só que acabam anulando estes que falam para voltar para o tempo da lei. Dizem que, ou melhor, fazendo isso vão anular a obra da cruz. Então os falsos mestres do judaísmo atacaram Paulo e as suas mensagens com grande insolência. Infiltraram nas igrejas da Galácia e tentaram de todas as formas minar a autoridade do apóstolo Paulo. Paulo, porém, então, os enfrentou com coragem, refutando esses argumentos, desmascarando de fato. O legalismo hoje, irmãos, não morreu. Ele continua vivo. E continua causando muitos estragos ainda nas igrejas nos dias de hoje. Mestres cheios de vaidade, que aplaudem a si mesmo, fazendo propaganda sobre a sua espiritualidade. Então uns aí que hoje, né? Então os bobos que ficam seguindo no Facebook. Quando faz um pix aí que Deus deu uma palavra para falar para você. Olha lá. Salvação, põe o pix lá e tá lá. Aí vai, põe o pix. Solta o pastor depois dele R$100. Eu vi. Eu vou estar escrevendo sobre tudo bando de bobo. Está passando a perna de vocês. Bando de falso mestre, está enganando o povo. Por quê? Você quer ver eu liberar uma palavra para o seu coração? Tem que falar assim, ó. É só eu começar a falar assim.
Deus está me dizendo aqui que tem 3 pessoas aqui que não estão com o coração bem, que está aflito, que está triste com alguma situação. Quem que é? Você pergunta, todo mundo levantar a mão. Todo mundo levanta a mão. É isso que eles fazem. Aí a pessoa está lá, ó. Sim, verdade, mas você falou tudo que Deus não está te enganando. Eles começaram a fazer isso na igreja dos Gálatas. E está lá fazendo propaganda sobre a espiritualidade do santo homem de Deus. Indivíduos que excedentes de poder e carentes de prestígio, ainda buscando e busca glórias para si mesmo, em vez de buscar dar glórias a Deus e buscar edificar a igreja. São pastores que apacentam a si mesmos, líderes que se servem das pessoas para erguer a própria vaidade. Os falsos mestres travestidos de ungidos de Deus são hipócritas, lobos e nunca foram pastores. Isso aqui que nós estamos vendo, o filtro, é por isso daqui da igreja a gente vai ensinando, né? Vai ensinando a pregar, não tem problema. Agora de fora não é qualquer um que vai subir aqui para pregar a igreja. Por isso que tem gente que tem que conhecer a vida do caboclo. A gente tem que conhecer a vida, o que passa, o que acontece, a família, para subir aqui e pregar para a igreja. Só que esses aqui começou a infiltrar. E está cheio, nós vamos ver pela frente. A carta aos Gálatas, então, é um tratamento de choque para uma igreja que está com o pé na estrada da apostasia, que é o abandono da fé. E o que Paulo está fazendo aqui, enviando essa carta, é um brado. Nossa, vocês vão ver aqui como que Paulo ficou tão aflito, irado nessa situação. Que é um brado de alerta para os que seguem desatentamente esses lobos, travestidos de ovelhas. E o estandarte dessa liberdade para a igreja, dessa carta, para uma igreja que está colocando o pescoço outra vez na escravidão, se tornando escravo do pecado. Se estão voltando para a lei, porque estão dizendo, eu não sou ainda escravo do pecado. Estudar esse Cristo aqui a cada quarta-feira com vocês é para nós recebermos um poderoso antídoto contra esses terríveis males que atacaram a igreja ontem e continuam atacando a igreja de Jesus. Uma das características da carta aos Gálatas é que ela é uma carta apologética de Paulo. O que é apologética? A defesa da fé, é uma defesa do Evangelho, é uma defesa do seu apostolado, do seu ministério e também sobre a mensagem de Cristo. Gálatas é a carta da liberdade cristã. Essa liberdade genuína não é o legalismo nem uma libertinagem, é a liberdade de ser servo de Cristo, escravo de Cristo. Então a carta aos Gálatas orna essa fé cristã. Então quando lemos aos Gálatas, não demoramos a perceber que há algo extremamente errado. Porque se você olhar as cartas de Paulo, agora nós vamos ter o novo do Carinho, o Carinho, cartas de Paulo, nós não vamos demorar a perceber que nós lemos aos Gálatas. Por quê? Porque em todas as cartas Paulo tem uma maneira habitual de louvar a Deus e orando pelos santos. Pois aqui não. Aqui Paulo está mostrando para nós que ele não tem tempo para isso. Essa carta precisa ser urgente. Paulo está prestes a entrar em uma batalha pela verdade do Evangelho, pela liberdade na vida cristã, que aqueles a quem ele pregou o Evangelho outrora foram convertidos ao cristianismo, estavam agora sendo enfeitiçados por essas balelas que estavam sendo pregadas lá, e eles estavam sendo conduzidos, e Paulo ficou sabendo. Então Paulo não vai ficar de braços cruzados observando, porque os falsos mestres estão lá espalhando um falso evangelho da mistura da lei com a graça. Qual é a abordagem de Paulo aos cristãos da Galácia? É de ensinar a verdade do evangelho. É o que nós vamos aprender aqui hoje. Amém? Versículo 1 a versículo 5. Paulo está então sob o ataque, e a mensagem do Evangelho também está. Paulo está agitado, o sangue dele parece estar fervendo-lhe às vezes. Uma santa indignação toma conta dele.
A sua vida e a sua mensagem está sendo atacada. E Paulo, no início da igreja, porque nos 2 primeiros versículos nós vamos ver, Paulo vai defender o seu apostolado. Ele está dizendo porque é o que estava sendo atacado lá. Olha aí, Paulo está dizendo, Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, mas por meio de pessoa alguma, mas enviado por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos, e também todos os irmãos que da galáxia estão comigo. Olha aí, o que Paulo está dizendo? Paulo está defendendo o seu apostolado. E apóstolo, irmão, significa aquele que é enviado. Apóstolo nem sei se a gente vê hoje, não. Não vou nem citar não, né? Mas apóstolos são, primeiro, que hoje os apóstolos que existem, eles mesmos se dominam. Apóstolo, não pode. Antibíblico. E apóstolo, segundo a Bíblia, é aquele que é enviado. Se eu pego o Edinho aqui hoje, o Júnior, e falo assim, Juninho, nós vamos abrir uma lagoinha lá no conjunto de Ribeiro de Abreu, eu estou enviando ele está sendo um apóstolo, eu estou enviando ele como missão. É aquele que vai debaixo de uma missão. E os requisitos para ser apóstolo, ele tem que ter sido testemunho da ressurreição de Jesus. Esses aí são testemunho de alguma coisa? São? Porque que eu saiba, o último apóstolo se chama Paulo, porque ele não viu Jesus morrendo, mas ele viu Jesus ressurreto na frente dele. Ele foi testemunho ocular da ressurreição de Jesus. Paulo viu então Jesus Cristo ressurreto e recebido dele a comissão. 1 Coríntios 9, 1. Olha o que diz: não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não viu eu a Jesus nosso Senhor? Não sois vós obra minha? Paulo então está defendendo que ele foi chamado não é por homens como hoje a gente vê aí, não, que batem a mão no peito, que fazem do ministério, da igreja, do evangelho, como se fosse um emprego, uma empresa, né? Hoje é isso, amanhã é aquilo. Não, Paulo está dizendo, eu fui chamado segundo o próprio Jesus. Então Paulo é o 13º apóstolo, não existe outro, e nem vai existir. Hoje pode ser que tenham pessoas que vão debaixo de uma missão que nós chamamos até de missionários, né? Vão lá para poder, só que o apóstolo, né, que é o enviado, que vai debaixo de uma missão, ele vai debaixo daquela missão para cumprir aquilo e depois ele retorna. Somente isso. Então não tem isso hoje, o apóstolo, não, só se for de brincadeira, né? A gente brincando, só isso. Mas que é, tem que ter. Você viu Jesus? Dá vontade de pegar esses caras. Você viu? Um homem um dia na Lagoinha deu um cetro desse tamanho assim, top, pastor Márcio. Entregou na mão dele e falou assim: céu, eu te consagro apóstolo. Não, filho. Então aqui entregou o cetro lá para os diáconos. Não, filho, eu sou servo. Jesus me chamou para ser apóstolo. Eu sou servo de Jesus Cristo. Mas ele acabou. Agora hoje que clamam por fama, clamam para ter esse título. Agora, por que Paulo está dizendo isso? Porque primeiro ele defende seu apostolado, porque ele está dizendo assim: eu agora tenho autoridade para tratar dos problemas da igreja aos Gálatas. Essa carta então revela a afeição de Paulo pelos cristãos gálatas, só que sua afeição não era correspondida pela igreja, porque Paulo sempre demonstrou, se nós vamos aprender, se você pode ler na sua casa, são só 6 capítulos. Paulo demonstrou sempre uma preocupação carinhosa com aqueles que converteram e um desejo profundo de ver as igrejas que fundaram, sempre glorificando a Cristo. Nós vamos ver em Atos capítulo 15, versículo 36. Quer ver? Olha que interessante. Decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé: vamos visitar os nossos irmãos por todas as cidades que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão. Paulo sempre tinha esse carinho. 1 Coríntios 11, 28. Além dessas coisas exteriores, algo que diariamente pesa sobre mim: o cuidado de todas as igrejas. Paulo tinha esse carinho por todas. Ele não só se contentava em levar homens e mulheres a Cristo e depois abandoná-los pelo caminho. Não! Quando Paulo fica então sabendo, irmãos, que falsos mestres estão entrando ali, começando a se apoderar daqueles que ele ganhou para Jesus e fazendo desviar, ele então começa a ficar irado. Ele fica preocupado, porque afinal ensinarmos a igreja de Cristo, ensinarmos os irmãos, sermos ensinados por alguém, é uma parte tão importante da comissão de Jesus, toda a salvação dessas almas, mas também é difícil. Só que infelizmente os cristãos de Gálatas deram as costas para Paulo e
começaram a seguir esses falsos mestres, esses que são chamados de judaizantes. Paulo então exercia seu apostolado, fundador da igreja. Ele tem grande autoridade. E o empenho de Paulo em defender de forma tão robusta o seu apostolado tem a ver com a preservação da integridade do Evangelho. Se ele não fosse o apóstolo, as pessoas sim poderiam rejeitar o Evangelho, sem dúvida o fariam. Como Paulo transmitia a mensagem de Cristo, a forma que ele transmitia, com toda autoridade, ele não podia suportar tal rejeição da igreja. Então vamos lá? Aí Paulo está dizendo para eles: a vocês, versículo 3: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nosso pecado. Olha Paulo está pregando para eles de novo, né? Que se entregou a vocês por seus pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de Deus o Pai, a quem seja agora para todos sempre. Olha aí, Paulo então declara a mensagem do Evangelho explicitamente desde o princípio, pois era a mensagem que os judaizantes estavam distorcendo lá. O Evangelho deve girar, irmãos, o Evangelho deve girar em torno da pessoa de Jesus. E o que Cristo fez foi pagar um alto preço, alcançando o propósito. Olha o propósito: livrar os pecadores da escravidão do pecado. Tem alguém livre aqui? Amém. Já os judaizantes queriam fazer o quê? Privar os cristãos dessa liberdade, a liberdade da graça, e conduzi-los à escravidão da lei. Era isso. Paulo sabia que a escravidão não fazia parte da mensagem do Evangelho, pois Cristo já havia morrido para libertar todos os homens. Agora vocês não estão mais, a gente pode ler depois Romanos, capítulo 6, capítulo 7. Nós vamos ver agora, vocês não estão mais sob o domínio da lei, sob o domínio do pecado. Paulo sempre falando isso. Aí Paulo vai dizer para eles assim: eu estou admirado que vocês estejam abandonando tão rapidamente a mensagem do Evangelho, aquele que chamou vocês pela graça, para seguirem outro Evangelho. Versículo 5. Paulo está mostrando aqui a motivação deles agora. Versículo 5, né? Versículo 6 do Paulo está dizendo assim, ele termina: quem seja agora para todo sempre. Amém. Ele fecha aqui. Ele está mostrando que o que ele está mostrando aqui? Todo versículo aqui tem um propósito que Paulo estava descobrindo de lá. Ele está dizendo: a quem seja agora para todo sempre. Por quê? Porque os falsos mestres não ministravam para a glória de Cristo, mas sim para a sua própria glória. Nós vamos ver em Gálatas capítulo 6. Com os falsos mestres de hoje, da mesma forma, pregam as mensagens que o povo quer ouvir: prosperidade, sobre dinheiro, sobre dar, Deus vai te dar aquilo. Assim como os diantes de hoje estão a mesma coisa, querem ganhar os perdidos, não para Jesus, para eles mesmos, para terem como sobreviver. Querem os perdidos para poder ganhar algo deles para si próprio, não para Deus. Antes roubavam os convertidos de outros obreiros, e se gravavam, como diziam antigamente, né? Ou ainda eu digo hoje, pescando no aquário do outro, né? Não sabe pescar lá fora, pesca no aquário do outro, né? Foi esse pastor que a gente saiu daqui, foi para outra igreja, e o pastor prometeu alguma coisa para ele lá. Vai em paz, Deus te abençoe. Você sabe que eu não sou ninguém, né? E a motivação de Paulo, irmãos, ela era pura, piedosa. O seu desejo era sempre de glorificar a Jesus Cristo. Assim que nós devemos ser. A nossa motivação como igreja que venha sempre glorificar a Jesus. Sempre. A nossa motivação é essa. Paulo está mostrando, as suas motivações estão mudando, hein? Eu ensinei para vocês que era para dar glória a Cristo. Vocês estão fazendo totalmente ao contrário. Por quê? Porque quem estava lá está ensinando diferente. Então Paulo vê: estou vendo como vocês estão se passando rapidamente com isso. Os Gálatas estão abandonando a graça de Deus. Paulo está exortando eles enquanto é tempo.
Está abandonando, não é que eles já abandonaram. Paulo está dizendo, antes que vocês larguem tudo, eu estou enviando essa carta para vocês. Eu estou segurando como se eu estivesse segurando vocês. Vocês estão quase abandonando a liberdade. Estão fazendo tudo isso sem dar satisfação para Paulo. Estão se encantando ou se encantaram com a religião dos judaizantes, assim como fazem as crianças que seguem um desconhecido que lhe oferece coisas. Hoje é assim. Muitos se encantam com pregadores de nome, pregadores que pregam mensagens que nos fazem emocionar, que mexem lá dentro, né, com a nossa alma, mas no mundo do nosso caráter. Faz o que a gente quer e o que a gente gosta. Como eu estou ensinando no curso de teologia, eu sempre falo, né? Hoje os pastores estão assim, deixa eu ver aqui. Deus está, talvez você está lá assim, né? Fala sobre o pecado, fala sobre o pecado. Não, falar sobre o pecado, não, é muito pesado para a igreja, né? Vamos mudar, peraí. Aí o Espírito Santo talvez está falando assim, prega sobre divórcio, sobre adultério, prega, vai falar isso, a igreja precisa ouvir. Não, falar sobre adultério é muito pesado, porque o presbítero que está lá, já é o segundo casamento dele, ele está traindo a irmã, outra irmã. Não vou falar não sobre isso. Vou ver o irmão falar. Vou falar sobre fornicação, aquelas coisas que as pessoas não herdaram o reino de Deus. Vou falar sobre inferno. Não vou falar não, porque o filho do diácono lá da igreja, ele fica com as menininhas da igreja, então a gente não vai pregar sobre isso não. Porque senão ele pode sair da igreja e o dízimo do diácono é grande, né? Então não pode perder, né? Então não vou pregar não. Vou pregar agora. Vou pregar sobre vitória. Vou pregar sobre prosperidade. Vou pregar. É isso que a igreja precisa ouvir. Vamos falar isso. Vamos. Hoje é assim. Hoje é assim. É o que a gente quer ouvir. Infelizmente, irmão. E as igrejas estão como? Abarrotada de gente. Porque não se fala mais sobre o inferno, não fala sobre o pecado, não fala sobre isso mais. E a igreja está cheia, porque o povo está aprovando, mas aquilo que come a prova muitas das vezes não é o que Deus está aprovando. A gente aprendeu no mínimo. Quer agradar os homens e as pessoas, então vamos fazer o que vai atrair, né? Igual os jovens. O que a gente pode fazer para atrair os jovens? O que a gente pode fazer, né? Vamos fazer alguma coisa para atrair os jovens? Não. O evangelho tem poder para atrair, para sustentar o crente dentro da igreja. É isso que a gente tem que aprender. A gente não tem que buscar agradar A ou B. Não tem isso na Bíblia. Salvação é pela graça. É por isso que não nos encanta, você sabe disso. É por isso que não encanta muitos aí fora. Por quê? Porque parece que a gente precisa ter uma mãozinha na salvação. Parece que a gente, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Senão, né, eu tenho que ter aquela coisa em mim que fala assim, não, eu fiz. Eu conquistei. Porque foi eu que fiz. Foi eu que paguei o preço. É esse termo que a gente usa, né? Eu paguei o preço. Por isso que está aqui. Não foi não. Não é não. Foi porque Cristo fez. É por isso que a mensagem do Evangelho é o que Paulo escreve a carta ao Tito em capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus manifestou trazer salvação para os homens. Ela manifestou. Aí Paulo vai dizer aos Coríntios que a mensagem do Evangelho é o quê? É uma loucura. É por causa disso que as outras religiões dizem que nós devemos fazer para ganhar algo. Aí vem o cristianismo e fala assim, não precisa fazer nada, porque alguém já fez por você. Por isso que é difícil nós entendermos. É por isso que é difícil de encantar. Por isso que quem não tem que fazer nada? Não. Se Ele te encontrou, foi Ele que te trouxe, Ele vai te sustentar. Ele te escolheu. A graça, só que entenda uma coisa, só a gente banaliza a graça. A graça, ela anula o nosso mérito. Que a graça está dizendo para nós assim,
foi vocês que fizeram nada, a salvação não foi vocês que fizeram, não. Nada que vocês recebem de Deus não foi porque vocês fizeram, nada. Isso é graça, está no âmbito do nosso mérito. Nós não temos mérito em nada na salvação, mas ela não anula as nossas responsabilidades como cristão. Qual que é a nossa responsabilidade? Qual que é? Congregar, servir, orar, ler a palavra. Isso são responsabilidades do cristão. Ser alguém, dar testemunho na sociedade, na comunidade, isso são responsabilidades nossas como cristãos. Amém? Então não esqueça disso, não. A gente banaliza a graça. Não estou salvo mesmo, vou viver do jeito que eu quero. Não. Aí Paulo está dizendo: por acaso, vocês, só porque vocês dizem estar salvo, vocês viverão de qualquer jeito? Não, vocês nunca foram alcançados pela graça assim. Nunca. O salvo vive como salvo. Amém? Paulo está dizendo assim: se nós vivermos dessa forma, assim estaremos presos. E eles estão encantados lá. A graça é o favor de Deus concedido a pecadores e dignos. Dom, a palavra dom, vocês vão aprender também, significa presente. Graça, a palavra dom e graça andam juntos. Graça é o sentido imerecido. Então a salvação é um dom de Deus concedido por meio da sua graça. O cristão da Galácia não estavam apenas mudando de igreja ou de religião, não. Na verdade eles estavam abandonando a própria graça de Deus. Quando uma pessoa se afasta do Evangelho, ela não está apenas afastando ou abandonando, ela está se distanciando de Deus. Sabia? Não, eu saí daí, eu abandonei, eu parei de seguir o Evangelho, mas não abandonei Deus, não. Abandonou. Porque se abandonou o Evangelho, abandonou todos os preceitos e ordens e ensinamentos de Deus. E acha que tem Deus. Estão deixando o Deus da graça. E Deus já havia o chamado, concedido a salvação. Agora estão abandonando o Senhor e seguindo líderes humanos que conduzem à escravidão. Não podemos então, irmãos, misturar graça e obras, pois essas duas coisas são mutuamente exclusivas. Tiago vai dizer muito bem. A salvação é uma dádiva da graça de Deus, comprada para nós por Jesus. E abandonar a graça em troca da lei é abandonar o que Deus fez. O que? Nos salvou. No entanto, os Gálatas eram culpados ainda de outro pecado que causava grande aflição ao apóstolo. Sabe o que eles estão fazendo? Distorcendo o Evangelho. Estavam abandonando o Evangelho da graça, abraçando o Evangelho das obras. É o que a gente está vendo hoje, irmão. Hoje tem igreja que vende até lotes no céu já, né? Paga isso aqui, um lote garantido no céu, né? Igual eu falei do Pix, tem várias, né? Vende vassoura, vende caneta, da rosa, da lença, e vai. É por isso que a gente não trabalha com esse tipo de campanha, porque a campanha também é uma forma de fazer isso, sabia? Campanha é um meio de motivar a sua fé, você fazer uma prova com Deus. É tipo assim, né? São 7 elos. Se eu faltei um, aí eu sei por que eu não recebi, porque eu faltei um. E a gente pega Deus e coloca dentro dessa campanha. Deus vai fazer tudo. Como diz o Diniz, né? Por que a gente não faz campanha de 7 elos para aprender sobre o Evangelho? Campanha de... Porque a campanha é sempre para receber. Você já parou para pensar? Já viu? 7 muralhas de quê? Né? Derrubando as muralhas de Jericó. Vem, 7. Já caiu a muralha inteira, né? Mas estão lá levantando ela. Aí vamos lá. Aí campanha para conquistar o impossível. É tudo sempre algo para conquistar. Por que não põe 7 elos de campanha para negar a si mesmo? 7 elos para poder abandonar a prática do pecado. E vai lá. Vê se vai. São meios para arrecadar, meios para ganhar, meios para enganar o povo, e vai por aí vai. Nós não precisamos disso, não, irmãos. O Evangelho é esse, ele é capaz. É o que Paulo está mostrando. Não existe outro Evangelho, que Paulo está dizendo. E vocês estão querendo perverter, mudar esse Evangelho. Isso não é Evangelho, é o que Paulo está dizendo, nunca foi. Vocês estão pregando, é uma mensagem diferente, tão diferente do verdadeiro Evangelho, que não é o Evangelho
Evangelho. Paulo está denunciando aqui: o Evangelho das obras se acrescenta ao sacrifício de Cristo. Se a gente faz algo para ganhar alguma coisa, nós estamos anulando a obra de Cristo na cruz. É que eles diziam, né? Você tem que observar, você tem que cumprir todos os ritos da lei, você tem que ser circuncidado e você tem que observar a lei para você ser salvo. Não. Os falsos mestres judaizantes diziam: nós cremos em Cristo, mas tem algo maravilhoso em acrescentar o que você já crê. É como se alguém pudesse acrescentar algo melhor que a graça. É isso que eles estão dizendo. Nós, irmãos, somos salvos pela graça, mas não somente somos salvos, nós devemos viver pela graça. Amém? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:10: mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo está dizendo: está vendo tudo isso que eu sou? Pela graça. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu. Paulo está dizendo: não eu trabalhei, mas é a graça de Deus que faz tudo isso. Está vendo o que Paulo está dizendo? Não sou eu vivo pela graça, mas entendo, tudo que eu fiz, está vendo tudo que eu fiz? Eu faço, mas não faço sozinho, é pela graça. Eu só consigo fazer, eu só consegui chegar onde eu cheguei porque foi pela graça, só por causa disso. Mas para muito cristão não, né? Tem, não, eu tenho. Ou se tem, né? Eu tenho com que mergulhar, eu tenho com que os outros mergulhar. Né? Aquela pessoa que chega e elogia e fala assim: olha, irmão, pensa, glória a Deus, você fez isso. Você viu lá, eu fiz mais isso. É a graça. É a graça. Lembra que eu falei? O pão de cada dia na nossa mesa é a graça de Deus. Né? Se a manteiga está ali, o pão ele prometeu, mas se a manteiga está ali, é a graça de Deus na nossa vida. É isso que a gente tem que viver pela graça. Paulo usa, para a gente já ir partindo para o final. Paulo diz, versículo 7, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Paulo usa o termo perverter, significa fazer reviravolta, passar a seguir em direção contrária, ou poderia ser traduzido por inverter. Vocês estão invertendo o Evangelho. Em outras palavras, os judaizantes haviam virado, invertido os ensinamentos de Paulo. Tipo, é aquelas pessoas que dizem hoje assim: não, você tem que seguir a Cristo, mas se a partir de hoje, né, você tem que começar, né, alguns, né, a partir de hoje você não pode mais cortar o cabelo, a partir de hoje você não pode mais nem aparar as pontas, você não pode, né, você não pode usar maquiagem, não pode usar nenhum adereço, você tem que começar a usar vestido até na perna, tudo. Isso não é Evangelho. Doutrina é ensino que vive. Isso são usos e costumes das igrejas. Pronto, agora entenda. Se você está numa igreja onde é ensinado isso, obedeça. Se você começa a murmurar e questionar, saia então. Tá? Mas enquanto você está lá, se você deseja estar lá, se sujeite. É lá que você tem que estar. Então aprenda a sujeitar lá e cumpra. Tá? Amém? É sempre assim. A gente tem que aprender isso aí. Se você deseja continuar lá, estar lá, obedeça então. Se sujeite. Tá? Mas isso não é Evangelho. Talvez você chegue assim: não, senhor, mas como você está vivendo? Que é isso? Aí você vira a pessoa que você não é assim como você está vendo, né? Não é assim como você está vendo. É o que ele estava fazendo na igreja de Gálatas. Não é assim. Isso é Evangelho. Assim como os de lá que vivem assim, olha para cá, uma igreja batista. Às vezes, né? Claro que uma coisa que o cristão tem que ter: pudor, né? Pudor, tem que aprender a ter, né? Saber vestir como cristão de verdade, né? Hoje está mais na fase das redes sociais, tomar cuidado com o que posta, não é verdade? Hoje todo mundo está te vendo, então tem que tomar cuidado. Quer viver, viva como cristão.
E você precisa dar testemunho de quem você é. Agora, as pessoas chegam, não, mas por que é pecado? Aos seus olhos é pecado, aos meus olhos não. Tipo, não é o que ele está falando, é o que ele está mostrando para nós assim. Não é assim que você está vendo. Não dá para viver equilíbrio. Mas, não é o que você está vendo. A gente tem que tomar cuidado com isso. É por isso que a gente deve seguir de fato o que a palavra de Deus está nos ensinando, o que o Evangelho nos diz. Não ser muito, como é que fala? Moralista, fanático. Você não pode ser assim, não. Não é assim. Paulo faz então uma transição então da apostasia, abandono dos crentes à ação dos falsos crentes, daqueles que estão falsificando o Evangelho. Então, deixa eu só fechar esse ponto que eu falei assim. É tipo assim, igual eu cresci no Evangelho e na Assembleia de Deus. Quando eu batizei, meu avô falava assim: a partir de hoje eu saía, inclusive sem camisa na rua, adolescente, meu avô vendo aqui, quando dava uma massagem de orelha, aí batizei. Primeira coisa que meu avô falou assim: a partir de hoje não vou usar mais bermuda não, usar calça, vou dormir, calça. A partir de hoje, ir para a igreja, sempre era bonitinho, eu estava com a camisa, eu usava com as camisas 3/4, assim, dobradinha, bonitinho, para a igreja, então. Batizei, eu ganhei meu primeiro terno, sempre era assim. Então era calça, aí comprei aquelas calças tectel, aquelas 10, conheci lá com elas, as calças tectel, de chinelo, andando para cima para baixo, até cascar. Bora, peguei, bora, calça. Só que aí a gente vai crescendo, vai ouvindo, vai estudando, vai aprendendo, e vai vendo que isso era imposição. A barba, a mesma coisa, não podia usar barba lá. Eu também nem tinha Bíblia, mas não podia usar barba de jeito nenhum. Alguns pastores que gostam de usar, outros tiram a barba mesmo. Mas não é pecado, para eles era pecado. E na praia, e o bermudo com as galinhas era pecado. A caixa preta, o que era a caixa preta antigamente? O que era a caixa preta antes? Televisão. Meu avô não tinha televisão, não. Meu avô custou televisão, porque ele começou a ver Raul Gil, gostava dos meninos lá cantando. Só faz isso. Mas isso era uma imposição, era o que ele está fazendo. Não é assim como vocês estão vendo. Só que era imposto para nós como pecado. Não era pecado. Isso gera em nós um peso. Então, olha para você ver. Misericórdia. Falsificar o Evangelho, que não é o Evangelho, sabe o que causa? Vai causar confusão na igreja. E não se pode mexer no Evangelho e deixar a igreja intacta, pois esta, que é a igreja, é criada pelo Evangelho e vai viver pelo Evangelho. Para eles, se não observar a lei e ser circuncidado, não poderiam ser salvos. Paulo usa o verbo perturbar também no versículo 7. Tem um sentido de perplexidade, de causar confusão. Porque tem vocês que estão causando confusão e inquietação na igreja. Paulo está aflito por causa dos convertidos, porque estavam passando doutrinas que haviam trazido para dentro das igrejas, ao contrário da graça, porque a graça traz o quê? Paz. A graça conduz a paz. E eles estão trazendo confusão na igreja. Aí, para a gente fechar, Paulo então diz assim: mas ainda, olha que Paulo apela, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes é pregado, que seja ele amaldiçoado. Como dissemos, agora repito, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Estamos terminando já. Depois que Paulo fala da apostasia da igreja e das ações nocivas dos falsos mestres, Paulo reafirma a singularidade então do evangelho. Paulo está fazendo aqui, ele está evocando a maldição divina para todos aqueles que estão pervertendo o evangelho, estão perturbando a igreja com falsas doutrinas.
Atenção então para nós aqui. Já existem igrejas e homens e pastores que dizem que pastores estão vivendo debaixo de maldição, por distorcerem, por fazer a igreja viver um falso evangelho. É sério. É por isso que outrora um dia eu disse aqui uma mensagem, que serão jogados no inferno, não só serão jogados no inferno pastores e as suas ovelhas. E os pastores e as ovelhas virão até o pastor: pastor, por que o senhor não pregou o verdadeiro evangelho para mim? Mas eu preguei. Não, pastor, por que o senhor não pregou sobre eu aprender a lidar com o meu pecado, sobre abandonar o pecado? Por que o senhor não pregou? Mas é tarde demais. É o pastor e suas ovelhas. Por isso que eu tenho uma grande responsabilidade com vocês enquanto estou pela alma de vocês. A razão de Paulo tratar desse assunto de forma tão enérgica e que estava em jogo tanto a glória de Cristo e a pureza da igreja. É por isso que Paulo está preocupado. Porque se fosse mensagem dele próprio, da cabeça dele, que ele poderia criar, tanto faz, deixa para lá. Não, ele está falando assim: eu estou tão atônito, preocupado, porque aqui nós estamos tratando da glória de Cristo e quanto à pureza da igreja que é dele. Essa deve ser a nossa preocupação, irmãos, nos dias de hoje. Se Cristo está ainda sendo glorificado no nosso meio, se nós como igreja estamos vivendo de forma pura, sem viver na prática do pecado. Santificação não é pompessidão, não é tirar a barba, não. Santificação começa aqui dentro primeiro. Por isso que Jesus disse: santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é verdade. O Espírito, ele é, qual é o nome dele? Espírito Santo. O papel dele é santificar a igreja. E qual que é o meio que ele santifica a igreja? Pela palavra. E se a palavra não é pregada com fidelidade, não há uma igreja pura, não haverá uma igreja santificada. É ele que nos prepara para encontrar com Cristo. É por isso que ele chama Espírito Santo. Então é por isso que vai ter dia que ele vai começar a dizer algumas coisinhas que você precisa tirar, outras coisas que você precisa parar de fazer. É ele que vai dizendo para você: para de fazer isso. Ah, mas por que o outro pode? É o outro, você é você. Eu quero que você pare de fazer isso, eu quero que você pare de mexer nisso. É assim que ele vai moldando a igreja. Mas o evangelho precisa ser pregado com fidelidade. Amém? Paulo aqui sabia então que a própria essência do evangelho estava em perigo. Por isso Paulo é tão veemente e intolerante com os falsos mestres, pois se tratava da glória de Deus e da salvação do homem. Irmãos, eu sempre gosto dessa frase, eu quero ficar no meu quadro lá. Vai ver que é que eu sou usado agora. Vai ficar no meu quadro lá de pregação. O evangelho sempre será maior que o pregador. O pregador, lembra de uma coisa: a mensagem sempre será maior que o mensageiro. O evangelho sempre será maior do que o apóstolo. E a mensagem é maior do que aquele que nos anuncia. Pode ser quem for. O evangelho sempre será maior. Não é a pessoa do mensageiro que dá valor à mensagem. Antes é a natureza da mensagem que dá valor ao mensageiro. É o totalmente contrário. Por isso nem o próprio Paulo, e o que ele está dizendo, e nenhum anjo pode alterar essa mensagem aqui. Ninguém. Porque o evangelho continua sendo de Cristo. E se é de Cristo, isso se faz ser imutável. Ninguém pode mudar. Então o evangelho verdadeiro não era porque Paulo pregava. O evangelho ele é verdadeiro porque foi o próprio Cristo ressurreto que o entregou para ser pregado. 1 Coríntios capítulo 11, o que é que Paulo diz? Pois, da mesma forma que recebi eu, vos entrego. Ele está dizendo: o jeito que eu recebi eu entrego a vocês. É por isso que a missão nunca foi da igreja, a missão sempre foi de Deus, que foi dada a Cristo, e agora repassou à igreja, que a igreja precisa continuar a missão que foi dada a Cristo. Paulo diz então que tanto o mensageiro e a mensagem falsa é anátema. É isso que ele está dizendo. Se está pregando o falso evangelho, quem está pregando o anunciante, o mensageiro é maldito, e a sua mensagem também é maldita. A palavra maldita aqui, Paulo dizia anátema, né? Diz, é um banimento divino. Deus está banindo essa pessoa. Deus irá destruir essa pessoa, levará essa pessoa à ruína. É isso que ele está dizendo aqui. Então, só o evangelho tem salvação, sem dinheiro e sem preço.
Onde quer que a lei tenha uma maldição para aqueles que falharam em cumpri-la, o Evangelho tem uma maldição para aqueles que procuram mudar. Vou repetir. Aonde quer que a lei tenha uma maldição para aqueles que falharem em cumpri-la, que era a lei que dizia isso, assim também o Evangelho tem uma maldição para aqueles que procuram mudar. Paulo então termina dizendo: pronuncia a maldição sobre os judaizantes que estavam cometendo esse horrendo crime de chamar o falso o verdadeiro evangelho, o falso, melhor dizendo, o verdadeiro evangelho de falso, e tratando de colocar o falso, ruinoso e perigoso evangelho no lugar daquele que sabe. O que a gente pode ver aqui então? É que Paulo deu então, a fim de começar sua luta contra os falsos mestres, explicou sua autoridade, expressou sua pressão e desmascarou seu adversário. E o objetivo de Paulo, irmãos, foi sempre de construir uma família, uma única família centrada na pessoa de Jesus, ao anunciar esse evangelho. Ele foi parcialmente bem sucedido, mas em outras partes ainda não. Por quê? Porque isso é tão desafiador, quanto nesses dias, quanto foi no passado. Hoje ainda é desafiador para nós. No mundo todo, a rivalidade e a hostilidade éticas continuam inalteradas. Para cá, para nós, já não é o tempo da igreja redescobrir esse evangelho verdadeiro e viver por ele? O evangelho, esse aqui, é o verdadeiro evangelho. Recusa imitações. Fica de pé no seu lugar.